Salve Maria. Ainda sobre a argumentação protestante, né? Eles vão falando que os católicos se enganam, né? Porque Jesus e os apóstolos nunca manusearam a Septuaginta, porque até hoje, né, ela tem, segundo eles, né, esses livros que são apócrifos. Mesmo aqueles que a gente considera deuterocanônicos, para os protestantes são livros apócrifos, né? E ainda tem outros mais que não estão na Bíblia Católica. Então eles acham que Jesus não ia manusear uma tradução dessa, com livros que eles chamam de apócrifos. E por isso nós também não devemos usar, porque Jesus não usou a versão grega das Escrituras, né? Mas nós cremos que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Então São Mateus, ele vai usar a versão da Septuaginta. Como é que ele vai usar, né? Lá em Isaías 7,14 é citado que Nossa Senhora, aliás, né? Nós entendemos depois como cristãos, né? Que se refere a Nossa Senhora e a Jesus Cristo. Mas lá no texto, lá de forma exegética, referia-se ao contexto mesmo da época. Mas a Escritura não contém só um significado, ela tem vários significados que a gente já até falou aqui no grupo, né? E vai falar depois o significado tipológico, alegórico, o mais literal mesmo, o sentido espiritual, anagógico. A gente vai falar sobre esses significados melhor ainda. Então lá em Mateus 1, do 18 ao 23, vai falar sobre Nossa Senhora, que concebeu por obra do Espírito Santo, né? Então, vai se falar o seguinte: tudo isso se cumpriu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberás, darás à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. No caso, isso que Mateus transcreve está em Isaías 7,14, como eu já falei. Conforme podemos observar, a tradução em língua portuguesa apresenta a expressão eis que uma virgem conceberá. Alguns cristãos defendem a tese de que Mateus citava Isaías 7,14 conforme a versão da Septuaginta. Como defesa, afirmam que na versão em hebraico o adjetivo aplicado, aquela que conceberá, é alma, que significa jovem, ou então moça, né? Pois o adjetivo mais apropriado para virgem seria betulá, enquanto que na Septuaginta o versículo apresenta o adjetivo grego paternos, que significa virgem. Embora seja possível o adjetivo alma significar virgem, enquanto que betulá também pode significar mulher casada, por exemplo, alma aparece pelo menos 7 vezes no Antigo Testamento. Em Gênesis 24:13, em Êxodo 2:8, em Provérbios 30:19, em Isaías 7:14, no Salmo 68:25 e Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 3. Em todas as 6 referências, tem o sentido de virgem ou mulher solteira, que era virgem. Em Cântico dos Cânticos 6:8, o sentido de virgem é bastante claro. Fala sobre 3 classes de mulheres: as rainhas, as concubinas e as donzelas. A mesma Rebeca que é chamada de virgem em hebraico, a quem varão não havia conhecido, em Gênesis 24, versículo 16, é chamada no mesmo capítulo de alma. Existem situações da Septuaginta no Novo Testamento, citações. A própria Sociedade Bíblica, né, do Brasil, ela vai falar sobre isso. Vários estudos atestam que os apóstolos evangelistas usaram a Septuaginta, pois, como se sabe, muitas citações e alusões do Antigo Testamento no Novo Testamento procedem diretamente da clássica versão grega. Temos prova que o Senhor Jesus usou a Septuaginta em sua resposta ao diabo. Em Mateus 4:4 ele disse: está escrito,
Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O Senhor referiu-se a Deuteronômio 8, versículo 3, onde na versão hebraica a expressão usada é da boca do Senhor, enquanto na versão grega quer dizer na boca de Deus. Então foi essa expressão que Jesus usou, usando a expressão da Septuaginta, Mateus 4:4. Nos capítulos 6 e 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, lemos que Estevão foi levado ao Sinédrio, né? Aquela questão que a gente já viu, né? Acerca dos 70 e dos 75. Santo Estevão refere-se a 75, mas na tradução do hebraico fala de 70. Então, Santo Estevão estava citando no Gênesis 46, do 26 ao 27, mas na tradução grega. As descobertas do Mar Morto, né? Os manuscritos lá de Qumran. Vamos estudar aqui um pouco. Partes da Septuaginta foram encontradas na Judéia, entre os manuscritos do Mar Morto, descoberto em Qumran, sendo anteriores ao ano 70 d.C. Alguns exemplares foram encontrados na Caverna 4. Um texto não identificado da Septuaginta grega, encontrada na Caverna 9, que é chamada Fonte Q, né? Esses escritos encontrados. E existe um fragmento de papiro, escrito em grego, encontrado na Caverna 7. A Caverna 7 produziu ainda muitos pequenos fragmentos em grego da Septuaginta, cujas identificações permanecem em discussão ou sem classificação. O Dr. Emanuel Tovs sugere as seguintes identificações para alguns destes fragmentos gregos do primeiro século a.C. A fonte 7Q4 refere-se a Números 14, do 23 ao 24. A fonte 7Q5 refere-se a Êxodo 36, 10 e 11 e a Números 22, 38. Vou pular um pouquinho, porque essa parte aqui é uma parte bem científica. Aí eu vou pular um pouquinho, certo? Uma cópia do livro do Eclesiástico em hebraico foi encontrado nas ruínas de Masada e é datado como no início do século I a.C. Estas evidências mostram que os livros deuterocanônicos eram conhecidos e manuseados pelos judeus da Palestina. Alguém poderia objetar afirmando que tais descobertas correspondem à literatura usada pelos ebionistas, que seria a comunidade de Qumran, um grupo estranho ao ramo principal do judaísmo. Não é desta forma que pensam os especialistas. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, uma seita é geralmente um ramo de um tronco religioso maior e é frequentemente vista como excêntrica ou desviada nas suas crenças. Mas os pesquisadores e leigos deveriam recordar que durante todo o período da existência de Qumran, os fariseus e os saduceus eram seitas, assim como eram os essênios. E às vezes é identificado a comunidade de Qumran com os essênios, né, algumas vezes. Foi apenas a partir do século II d.C. que passou a se formar um tipo de judaísmo, aquele dos fariseus, dos rabis, que veio a se tornar padrão para o povo judeu, como um todo. Tais matérias são de menor importância se comparadas com os manuscritos bíblicos. Primeiro, porque todos os pesquisadores concordam que nenhum dos textos bíblicos, tais como Gênesis ou Isaías, foi composto em Qumran. Ao contrário, todos eles se originaram antes do período de Qumran. Também aceito que muitos, ou a maioria desses manuscritos, foram traduzidos de fora para Qumran e depois aí reproduzidos. Isso significa que o valor da maioria dos manuscritos bíblicos enganam, nem estabelecer precisamente onde foram escritos ou copiados, mais especificamente quanto ao estudo das formas textuais que encerram. Não é possível afirmar que todo o conjunto de livros da Septuaginta foi considerado sagrado pelos judeus alexandrinos, judeus palestinenses ou por Jesus e seus apóstolos. Só podemos afirmar que era conhecido por todos eles, por constar na versão bíblica por eles usada. O tempo levará a sinagoga e a igreja a escolherem alguns livros da Septuaginta
como canônicos e a rejeitarem outros. Nesta decisão, a sinagoga saiu na frente. É isso que veremos mais tarde, né, de forma mais aprofundada.